Boa noite novamente a todos. Conforme o pessoal for chegando na sala, eu vou admitindo aqui. Então, só der uma paradinha, porque às vezes eu tenho que admitir. Eu não gostaria de fazer isso, mas a gente já teve problema em outras vezes, pessoas que a gente não conhece, então mais ou menos o nome de quem eu sei, assim, eu admito fácil e também consigo tirar se houver algum problema, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eutanásia, distanásia, suicídio assistido, cuidados paliativos, tá na crista da onda, né? Para quem gosta de cinema e para quem não gosta também, mas quem gosta de cultura ocidental, a gente acabou de vivenciar a morte do Godard, né? Um suicídio assistido, numa pessoa previamente rígida, né? Ele não tinha nenhum tipo de patologia, foi uma escolha dele. A gente talvez esteja um pouco mais familiarizado quando são doenças terminais, doenças que você não tem a possibilidade de cura, e embora choque ainda algumas vezes, acho que a gente tem uma tendência a aceitar um pouco mais, mas no caso não era nem isso, né? Ele optou por abrir mão da própria vida, chegou o momento dele. Então, são discussões muito profundas, mas são discussões que a gente vai, em breve, ter que ter aqui no país, porque alguns países do mundo já aceitam, né? Alguns estados norte-americanos também, e em Portugal está havendo um debate muito profundo sobre isso, e se chegou a Portugal, em breve vai chegar ao Brasil, até pela afinidade que há entre a Ordem Portuguesa dos Médicos e o CFM, com inúmeros convênios, sobretudo na área de bioética. Aconselho aqueles que tiverem interesse e puderem acompanhar as publicações tanto do CFM, da revista Bioética, quanto da Universidade do Porto, onde eu faço doutorado. É um convênio entre os dois, então essa discussão em lusófona, né, nos países de língua portuguesa, é bastante forte. A bioética lusófona é uma bioética que tem voz no mundo, tanto que o programa de doutoramento da Universidade do Porto é o primeiro reconhecido pela Unesco como de interesse mundial e forma, hoje em dia, não só lusófonos, mas forma bioeticistas de vários países. Quando eu estive lá, a última vez tínhamos colegas do Kosovo, da Índia e de vários outros países estudando bioética. Então, essa discussão ela vai chegar. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que daria para a gente encher um ano inteiro de conversa, né? Eu tenho tido frequentes problemas, não só agora, como sempre com tecnologia, então se não partilhar a tela com vocês, por favor, me avisem. Mas está dando para ver a tela? Sim, professor. Partilhou? Agora só me diz se está passando o slide. Ou não passou? Não tá no modo de apresentação ainda. Sempre acontece isso. Eu vou partilhar de novo aqui. Deixa eu botar no modo de apresentação. Agora foi? Para mim ainda não foi, prof. Não? Acho que ainda não. Para mim já aparece como passando e no modo de apresentação. Para vocês não está aparecendo, então? Não, tá parado do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra vez aqui. E agora? Agora sim. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. Está passando? Mudou para vocês? Foi. Tá passando. Foi? Uhum. Ótimo. Então, deixa eu só admitir mais dois aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre suicídio. Eu vou ler mais como suicídio assistido, porque a gente tem que vender o nosso peixe, né? Já que está na crista da onda,
coloquei o título como suicídio assistido, mas a gente vai falar de outras coisas também. E vamos começar com vocês. Eu não, gostaria muito que entre nós isso não acontecesse, mas o nosso país tem uma fama de uma memória muito curta, né? Então eu trouxe uma frase do nosso ex-ministro da Saúde. Também a gente mudou tanto de ministro da Saúde nos últimos tempos que a gente até esquece que alguns passaram por lá. Mas o nosso colega Nelson Tech foi um ministro da Saúde e, especificamente nessa questão de assuntos de terminalidade, de cuidados paliativos, ele perguntando sobre investimentos nessa área, ele disse que se você se prepara demais, se estrutura demais e amanhã tem um tratamento, você fez um investimento enorme desnecessário. O que ele quis dizer foi que se você gasta muito com cuidados paliativos, amanhã tem uma cura, você gastou inadequadamente. Eu não vou nem entrar em discussão sobre essa frase infeliz, mas para você ver como mesmo pessoas que chegam a ocupar o cargo de ministro da Saúde, a área máxima da questão da saúde no país, precisariam um pouquinho mais de avaliação bioeticista para entender que não é um gasto desnecessário, é um gasto de conforto para o ser humano, e isso nunca é um gasto excessivo. Bom, essa discussão toda de suicídio assistido, eutanásia, principalmente na questão do suicídio assistido, ela começou com um caso que a gente conhece, um caso paradigmático. Lembra que eu falei com vocês que existem várias formas de abordar bioética, né? A gente pode abordar nas questões dos princípios bioeticistas do Instituto Kennedy, beneficência, não maleficência, justiça, etc. E a gente pode também abordar com casos paradigmáticos, ou seja, casos em que você estuda aquele caso para tentar replicar um comportamento bioeticista para demais casos semelhantes que venham a seguir. E um caso paradigmático para essa questão do suicídio assistido é um caso chamado caso Diane Quill, em que esse médico, esse colega, Timothy Quill, atendeu por muitos anos uma paciente, a Diane, de 45 anos e toda a sua família. No início da década de 90 do século passado, mas não tão longe assim no século passado, início da década de 90, quando eu comecei a universidade, esse assunto veio à tona, essa paciente teve um diagnóstico de leucemia mielocítica aguda. E depois de ela conversar com a família, com o médico, ela se recusou a ser tratada, disse que não aguentava mais fazer quimioterapia, pelos riscos, pelo desconforto, por tudo que estava acontecendo com ela. Era uma pessoa plenamente capaz ainda de tomar decisões e escolher alternativas para aliviar o seu sofrimento. Ela discutiu essas alternativas, rejeitou todas elas, e ela solicitou para o médico dela que, na verdade, ela não queria nem sequer cuidados paliativos, ela queria tirar a própria vida, ela queria um suicídio assistido. Bom, esse médico especificamente, ele já tinha defendido, era um oncologista, defendido o direito dos pacientes decidirem sobre seus tratamentos e de poderem morrer com o máximo de dignidade e controle possível, em vários artigos que ele havia escrito, e ele aceitou participar do suicídio da sua paciente. Ele forneceu os barbitúricos que a paciente utilizou, ela se preparou para tomar a medicação, escolheu as roupas, escolheu a data, escolheu os familiares que estariam com ela, se despediu de todos eles, usou a medicação e cometeu um suicídio assistido. O Dr. Quill foi chamado naquele momento, deu o atestado de óbito, afirmando que a paciente havia morrido de leucemia aguda. Bom, o caso foi levado, então, para a Justiça do Estado de Nova York e o júri não o incriminou pelo ocorrido. Disse que não era um crime, mas, posteriormente, em janeiro de 97, já no final da década, houve uma segunda instância da Justiça nova-iorquina que afirmou que não havia diferença entre não implantar ou retirar uma medida terapêutica e auxiliar um paciente a cometer seu suicídio. Ou seja, para eles, não havia diferença nenhuma entre você fazer um cuidado paliativo e você ajudar o paciente a tirar a própria vida. Isso foi, imagina a bomba que era isso, né? Então, assim, o médico ele teria condições tanto de oferecer ao seu paciente a possibilidade de cuidados paliativos, quanto a possibilidade de oferecer ao seu paciente um suicídio assistido. Essa corte ela viu o que ela estava fazendo. Eu não entendo isso como uma defesa de posição minha, tá? Mas eu defendo especificamente relacionado à questão de uma das coisas que fundamentam, como a gente viu semana passada, a relação entre o profissional e o paciente é a relação médico-paciente. E eu particularmente acredito muito, é uma coisa que pode estar em discussão, que essa relação ela é fundamentada pelo fato de que o paciente tem que acreditar que o médico fará o possível para ajudá-lo.
Se a gente tem o direito de indicar a retirada da vida do paciente como uma opção, será que haveria não diria uma corrosão, mas pelo menos uma fissura nessa relação médico-paciente? Né? Se o paciente fosse ao seu consultório sabendo que você poderia dizer, não, seu caso é muito complexo, você pode, acho que não tem mais o que fazer, vamos tirar a sua vida. Claro que eu estou exagerando, né? Mas será que não existiria por trás disso? Então, houve todo um debate bioético em relação a esse caso, e em 26 de junho de 97 ainda, a Corte alterou o raciocínio. Afirmou, sim, que existe uma importante diferença entre suicídio assistido e não iniciar, por exemplo, eu não vou dar algo para tirar a vida do paciente, eu apenas não vou iniciar um tratamento que não vai prolongar a sua vida, como suporte vital, como é o caso que a gente hoje em dia tem tão bem na nossa resolução do CFM, né, sobre a questão da ortotanásia. Eu não vou iniciar medidas fúteis, a obstinação terapêutica, ou vou retirar medidas que prolongam a vida do paciente de maneira desconfortável ou até mesmo prejudicial ao paciente. Essa discussão ela foi intensa na época e continua sendo intensa hoje, inclusive com alguns bioeticistas bastante atuantes na época, né? Então, a gente falou da abordagem bioética, dos princípios bioéticos do Instituto Kennedy, eles praticamente foram descritos por esses dois autores que eu cito aqui, que é Beauchamp e Childress. Eles defendiam a ação do Dr. Quill. Tá? Eles achavam que tinha razão de ser, que há possibilidade, sim, de você fazer um suicídio assistido. Essas discussões, elas não terminam, não terminarão nunca, não terminam até hoje. A gente vai apenas tentar fazer uma abordagem do que são esses conceitos e como isso está hoje em dia, principalmente no nosso país, né? Então, o suicídio assistido, ele ocorre quando? Quando uma pessoa que não consegue concretizar sozinha sua intenção de morrer e solicita o auxílio de um outro indivíduo para isso. A assistência ao suicídio de outra pessoa, então, ela pode ser feita por atos, por exemplo, eu posso prescrever uma dose alta de medicação, indicação do uso, ou até mais passiva, né? Através de persuasão, de encorajamento, aquilo que a gente conversou sobre a relação médico-paciente. Né? Você chegar numa relação médico-paciente e você ser encorajado, olha, eu acho que realmente fulano é muito sofrido, a experiência que eu tive com isso, eu vi um caso, realmente é muito doloroso, e eu acho que você devia cogitar tirar, você não precisa prescrever, mas você pode induzir o seu paciente a pensar nessa possibilidade. Por isso é uma discussão que tem que ser bem profunda. Em ambas as formas, ou seja, tanto por ato quanto por encorajamento, a pessoa que contribui para a ocorrência da morte de outra pessoa, ela compactua com isso e faz uso de um agente causal, podendo ser, no mínimo, acusada de cumplicidade para suicídio, se é que isso existe, ou para assassinato. A nossa terminologia jurídica ela não consegue nem abarcar essa discussão de tão profunda que essa discussão, então, ainda recente, ela é. Existem instituições, a instituição a Hemlock Society, a Sociedade Cicuta, né? É uma clara alusão ao suicídio de Sócrates, para aqueles que tiverem interesse, procurem na internet. Existem livros, essa sociedade publicou, em 1991, um livro chamado A Solução Final. Eu acho o nome extremamente desagradável pela associação óbvia com a questão do nazismo, mas é o nome que foi dado. E que apresenta inúmeras maneiras de um paciente terminal ou com doenças degenerativas cometer suicídio. Só nos Estados Unidos foram 3 milhões de cópias. Tá? Tem tradução para o português, tem no Brasil, mas não causou tanto impacto aqui. A gente prefere ainda, acho que é uma questão de formação latina, né? A gente ainda dá mais atenção a uma outra sociedade, que é a sociedade chamada Not Dead Yet, né? Ainda não mortos, são pessoas portadoras de deficiências físicas, que caracterizam essa possibilidade como sendo um padrão duplo, ou seja, duplo standard, que os discrimina frente ao restante da sociedade. Por que eles, com doenças terminais, né, precisam interromper a própria vida? Né? Por que não podem ainda manter essa vida? Por que essa discussão de que teria que ser interrompido ou se dar esse direito? Essa discussão caiu um pouco por terra, porque hoje ela já não se faz em alguns países, nem mais apenas com pessoas com deficiências físicas ou com problemas de doenças terminais, como é o caso que a gente acabou de citar do Jean-Luc Godard, que sequer tinha alguma doença, apenas estava velho, né, e lúcido ainda, e optou por retirar a própria vida.
Então, essa discussão de, não, é só uma discriminação porque há pessoas com deficiências, discapacitadas ou com doenças crônicas ou terminais, essa discussão já caiu por terra, né? A gente já está, além disso, a gente já está falando de pessoas rígidas, que também há uma discussão muito grande, né, gente? É uma discussão bastante acentuada, por exemplo, se isso não é uma falência da nossa própria forma de sociedade, né? Quer dizer, não sei se vocês tiveram, aprofundaram o caso do Godard, quem leu, ele tem alguns escritos no final dizendo que se sentia sozinho, que estava abandonado, quer dizer, que tipo de sociedade nós criamos que os idosos se sentem dessa forma? E isso eu estou falando de um gênio da arte, né? Quem nunca viu um filme dele, eu recomendo Adeus Meninos, é um filme incrível, um gênio que não consegue se sentir ainda útil à própria sociedade. Que tipo de sociedade a gente está criando? Né? Eu tinha um colega que trabalhava na Alemanha quando eu estava na França, e ele falou que uma das coisas mais tristes que tinha, ele cuidava de uma vila de idosos, era acordar todo dia de manhã no posto central dessa vila e olhar as luzes que estavam acesas no painel, porque todo dia de manhã o idoso tinha que apertar a luzinha para acender, para dizer que ele estava vivo, né? Porque não tinha mais parentes, os parentes não cuidavam mais, ou seja, que tipo de sociedade a gente faz para chegar nesse ponto? Ainda sobre o caso, então, da Dianne Quill, em 98 foi a Suprema Corte de Nova York, e ela julgou aí, já não era mais nem segunda instância, era a Suprema Corte lá, e declarou novamente que não havia diferenças morais ou legais entre não implantar ou retirar um tratamento e auxiliar o paciente a suicidar-se. E aí, em 26 de junho, de novo, de 98, já no outro ano, ela alterou de novo esse raciocínio, voltando a admitir que existem diferenças marcantes. Se percebe que a discussão é muito difícil, né? Ao mesmo tempo que lá na segunda instância disseram não tem diferença, não pode ser julgado se eu tirar uma obstinação terapêutica ou se eu der alguma coisa para o paciente vir a falecer. Não é bem assim, há diferença. Depois a Suprema Corte vem e diz, não, é a mesma coisa. Depois ela repensa, não é. Ou seja, a gente não tem ainda consenso, né? A gente ainda não tem um dado definitivo, mas é sabido que alguns países do mundo aceitam. E há casos que são muito, muito famosos, né? Quem tiver oportunidade, a gente estava falando de cinema, assista um filme chamado Mar Adentro, com Javier Bardem, em espanhol. Quem já teve oportunidade de assisti-lo em outros filmes sabe o quão grande é um ator, né? Quem já viu Beautiful, mas assista Mar Adentro, que é a história de Ramon São Pedro, que é um espanhol tetraplégico, que solicitou à justiça várias vezes que ele fosse permitido a eutanásia, e ele acabou morrendo após 29 anos de solicitações ininterruptas, e ele morreu através de um suicídio assistido. Esse ato foi gravado em vídeo como forma de documentar a sua ação pessoal na administração da medicação de dose letal. Ele não foi aceito na Espanha, mas fez em outro país onde era legal, e ele gravou tudo. Um amigo colocando a droga, e ele tomando a droga, e todo o suicídio assistido. Desde 97, ou seja, ainda quando Nova York discutiu o caso da Dianne Quill, o estado norte-americano do Oregon publicou uma lei vigente que possibilita aos residentes solicitarem auxílio para suicidarem. Em 99, por exemplo, quando essa discussão estava na crista da onda em Nova York, registraram-se 33 casos de suicídio assistido no Oregon. Então, em alguns locais isso já era aceito, em outros estados do mesmo país a discussão ainda era intensa. A Suíça, né, foi o caso do Godard agora, ela também permite a realização do suicídio assistido. Inclusive, pode ser realizado sem a participação de um médico. E a pessoa que deseja morrer não necessita sequer estar em estado terminal, que foi o caso agora. Então, a base legal é o Código Penal de 1918 da Suíça, que afirma que suicídio não é crime. Então, o único impedimento é quando o motivo for egoísta por parte de quem auxilia. E a eutanásia, especificamente, não está prevista na legislação suíça, por incrível que pareça, né? O suicídio assistido está, mas a eutanásia não. Para a gente ver que há diferenças morais e de percepção em códigos de diferentes países, da maneira como a gente lida com isso. Não só a Suíça na Comunidade Europeia já aceitou, como, se eu não me engano, Bélgica e Holanda também, e agora em Portugal está sendo discutido. Com relação à questão da eutanásia, a gente acabou de falar agora, né? Qual é a diferença, então, Frederico, suicídio assistido e eutanásia? Eutanásia, inicialmente, ela era usada como uma forma boa de morrer, que é o que significa em grego especificamente, né? Uma boa morte, eutanásia. Mas a gente hoje em dia tem usado de maneira confusa e um pouco ambígua até. E aí assumiu vários significados. E por causa dessa confusão,
conforme o tempo em que ela era aplicada, ou o autor que utilizava-se dela, várias outras palavras, como distanásia, ortotanásia, mistanásia, vieram à tona, para que a gente possa elucidar bem o que nós estamos conversando. Porque, como dizia Voltaire, se você quer discutir comigo, vamos definir os termos. Se eu falo de uma coisa e você entende outra, essa discussão não é produtiva. Então, definimos os termos para podermos conversar sobre eles. Essa proliferação vocabulária, às vezes, tem gerado alguns problemas conceituais. Então, a gente vai tentar definir o que é cada um para que a gente não se perca. Eutanásia, então, pode ser traduzido diretamente como boa morte ou morte apropriada. Inicialmente, foi Francis Bacon, né, filósofo e médico, que em 1623, ainda quando essa discussão é antiga, em uma obra da sua autoria, disse que era um tratamento aceitável para doenças cujo tratamento adequado não existia, para doenças incuráveis, ou seja, era o tratamento adequado para doenças sem tratamentos adequados. Ou seja, se eu não posso tratar, é extremamente lícito que eu possa fazer a eutanásia, que era abreviar a vida. Então, o termo eutanásia é muito amplo e pode ter muitas interpretações. Um exemplo da utilização, né, diferente do que hoje a gente utiliza, eram utilizadas por teólogos, como Claret, por exemplo, e tinha uma obra de Larrague Claret que dizia Prontuário de Teologia Moral, que é uma coisa complexa você envolver teologia dentro da questão bioética, mas a igreja sempre foi muito forte e é muito forte nas questões de bioética. Esse livro de 1866, eles utilizam eutanásia para caracterizar a morte em estado de graça, ou seja, em estado de comunhão com o divino. Então, existia muita confusão. Mas dois elementos básicos caracterizam a questão da eutanásia: a intenção e o efeito da ação. A intenção de realizar a eutanásia ela pode gerar uma ação, que é a eutanásia ativa, ou uma omissão, ou seja, não realizar um procedimento que teria indicação terapêutica naquela circunstância seria uma eutanásia passiva. Da mesma forma, assim, a eutanásia, assim como o suicídio assistido, são diferentes das decisões de retirar ou de não implantar um tratamento que envolva obstinação terapêutica. Isso é o que o nosso CFM agora, o nosso Conselho Federal de Medicina, trabalha muito firme sobre isso. Existe uma diferença muito grande entre eu não introduzir um tratamento que prolongaria a vida desse paciente com qualidade de vida, ou retirar um tratamento que prolongaria a vida desse paciente com qualidade de vida, ou dar uma droga que interrompa a vida desse paciente. Isso é completamente diferente de eu dizer assim, eu não vou instituir esse tratamento, porque isso vai apenas postergar a sua morte com sofrimento, sem qualidade de vida. Isso é obstinação terapêutica. Então, é um conceito que o CFM quer diferenciar muito, o de eutanásia e suicídio assistido, de um outro conceito que agora nós trabalhamos chamado de ortotanásia, que é exatamente não postergar, não abolir coisas que aliviam o sofrimento e melhoram a qualidade de vida do paciente, e muito menos introduzir no suicídio assistido algum tipo de droga que interrompa a vida do paciente. Eu espero que esses conceitos tenham ficado claros para que vocês não confundam isso na cabeça de vocês posteriormente. Então, a tradição hipocrática ela tem acarretado que médicos e outros profissionais da saúde se dediquem sempre a proteger a vida. Essa é a grande discussão ética por detrás da questão do suicídio assistido e da eutanásia. Se a eutanásia for aceita como um ato médico, os médicos e outros profissionais têm também a tarefa de causar a morte do paciente, de interromper a vida assim que se acharem que é indicado essa interrupção. Então, essa participação na eutanásia não somente vai alterar o objetivo da atenção médica, que até prova contrária é sempre de preservar a vida do paciente, a atenção da saúde de uma maneira geral, como pode influenciar muito negativamente essa relação de confiança com o profissional por parte dos pacientes. Então, a Associação Mundial de Medicina, desde 1987, tem uma declaração dela, chamada Declaração de Madrid, considera que a eutanásia é um procedimento eticamente inadequado. Mas não existe em alguns países do mundo, existem algumas medidas aqui do CFM, sim, o CFM trabalha com ortotanásia, não com eutanásia, muito menos com suicídio assistido. Mas a Bélgica não segue, então, a Declaração de Madrid, a Suíça? Aí vocês viram que existe a questão do Código Penal e da abordagem da visão desse país. Então, realmente são discussões muito difíceis, tá? Muito difíceis mesmo de você
entrar nessa discussão tão profunda, né? Principalmente quem já lidou com pacientes terminais. Ao contrário da eutanásia inicialmente, a gente já viu que agora a eutanásia não tem mais esse sentido de uma morte boa, né, sim de uma interrupção. A gente costuma discutir isso com bioeticistas da seguinte forma: a eutanásia é você abre mão do tempo de vida pela qualidade, né? Eu não suporto a ideia de que eu vou ter uma deficiência, eu tiro a minha vida agora. Então eu mantenho a qualidade, mas abro mão do tempo. Agora nós vamos tratar de um conceito que é o oposto, a distanásia. Eu não consigo imaginar que eu não vou ter mais tempo de vida, eu abro mão, inclusive, da qualidade para me manter vivo a qualquer preço. Então, isso é o que a gente chama de distanásia, que é uma morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Alguns autores assumem a distanásia como sendo antônimo de eutanásia. O problema é qual eutanásia eles estão se referindo. Se a gente tomar apenas o significado legal, certamente, a tradução da palavra grega, certamente são antônimos. Mas se o significado de distanásia for entendido como prolongar o sofrimento, ele se opõe ao de eutanásia, que é utilizado para se abreviar essa situação. Porém, se a gente assumir o conteúdo moral, ambas convergem. Tanto a eutanásia quanto a distanásia são tidas como eticamente inadequadas. Embora conceitualmente possam parecer opostas, né, elas eticamente ambas são inaceitáveis. Porque o que nós buscamos hoje com cuidados paliativos e buscamos hoje com a bioética e a reflexão ética dentro da área da saúde é não abrir mão nem do tempo, nem da qualidade. É ter o tempo que nos resta, seja qual for, com a qualidade de vida para esse paciente. O tempo que nos resta, um tempo de criar sentido para a nossa vida, a gente aqui tem mania de contá-lo em minutos e horas, né? Mas o sentido pode ser ou anos, né? Eu vou viver 20 anos, então eu vou criar um sentido para a minha vida. Às vezes o sentido pode ser dado numa noite em que você sabe que sua vida está terminando e você se reaproxima de um ente querido, etc. Esse sentido ele precisa ser criado, precisa ser dado tempo para que ele possa ser criado com qualidade de vida. Então, moralmente ou eticamente falando, distanásia e eutanásia, embora antônimos gramaticalmente, no ponto de vista eticista, eles são os dois proscritos. O que a gente tem buscado muito hoje em dia, do ponto de vista bioético, é a ortotanásia. É atualmente a atuação que eticamente se considera correta frente à morte. A abordagem adequada diante de um paciente que está morrendo. A ortotanásia, ela pode ser confundida inicialmente com o que a gente chamava de eutanásia, mas a ortotanásia hoje é a base ética dos cuidados paliativos. A eutanásia, ela nos tira tempo, mas, como eu falei, mas não dá qualidade. A distanásia nos tira qualidade e dá tempo. A ortotanásia nos dá tempo diacrônico, ou seja, não é um tempo contado em horas, é um tempo de construir no sentido, sem sofrimento, próximos a quem a gente ama, pelo tempo que nos resta. Esse é o objetivo dos cuidados paliativos. Esses conceitos, então, aclarados esses conceitos, a gente começa a entender as resoluções que o CFM tem publicado. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem algumas outras coisas que temos que levar em consideração, né? Coisas bem tristes que, às vezes, em alguns outros países mais desenvolvidos já não existe, que é um conceito bem nacional chamado mistanásia. Tá? O que é mistanásia? A mistanásia é a eutanásia social. Tá? Leonardo Martin ele sugeriu o termo mistanásia para denominar a morte miserável, fora e antes da hora, né? A morte por falta de leitos, a morte por falta de medicação, a morte pela não compra da vacina, a morte por uma série de outras questões que não deveriam influir, mas que influem na morte daqueles que estão a quem ou à margem da sociedade, no nosso caso aqui por último, nem a quem é à margem, porque mesmo quem tinha condições não tinha vacina para ser usada durante uma pandemia. Então, as vítimas de erro da equipe de saúde, eu não gosto de erro médico, mas é assim que ainda chama, porque não é sempre o médico que erra, mas a gente também erra bastante. Então, assim, a vítima de erro médico, vítima da miserabilidade, vítima de não conseguir chegar até o sistema de saúde, de não ter a porta de acesso, de não ter vara, de não ter acesso à medicação, de não ter acesso a vacinas, da própria desinformação e ignorância para não levar, por exemplo, para campanhas de vacinação. A gente tem visto a porcentagem de vacinação cair cada vez mais e doenças que já estavam erradicadas retornarem. Então, a mistanásia é uma categoria que nos permite levar a sério o fenômeno da maldade humana, como disse esse autor, pelo fato da gente excluir
do acesso à saúde grandes porcentagens e margens da nossa sociedade, né? Para a gente terminar essa introdução, então, que eu prometo para vocês que eu nunca vou passar de 1 hora, né? Não vou ficar pegando no pé de vocês e cansando todo mundo, embora sejam assuntos bastante deliciosos de discutir, mas na internet essa hora é difícil, né? O ideal era discutir num bar, conversando, porque são assuntos que a gente precisa se divertir, se deliciar com eles, né? Mas eu só deixo uma mensagem final que ética, segundo Hans Jonas, que é um autor bioeticista que eu gosto muito, ética é o local onde cabem todos, tá? Se não cabem todos, o local não é ético. Espero que essa breve conversa de meia horinha sobre eutanásia, distanásia, suicídio assistido tenha sido do interesse de todos. E eu estou aqui novamente à disposição para a gente conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser conversar ou falar alguma coisa, espero que tenha sido bom para todo mundo. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Enquanto o pessoal vai criando coragem aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Hoje eu fui num estágio da Liga de Urgência e Emergência, né? E chegaram 2 pacientes em estágio terminal já, né? Uma veio a óbito e o outro ficou por lá, né? E aí a médica que estava de plantão me explicou toda essa questão dos cuidados paliativos, né? Ela disse que realmente não tinha muito mais o que fazer e o que cabia a nós lá seria realmente dar um jeito de diminuir o sofrimento dele e a assistência que ele precisasse ali. Sem dúvida. A questão da criação do sentido, né? Eu falei para vocês, eu gosto de contar casos porque a gente vai vivenciar isso, vocês vão vivenciar isso, não achem que vocês não vão passar por essas situações. Quando eu era residente de neurocirurgia pediátrica, eu tenho que agradecer ao meu pai que me sustentou muito tempo, tá? Então fiz neurocirurgia, depois de fazer neurocirurgia pediátrica, então se eu não tiver um pai sustentando, não tem jeito. Mas quando eu era residente de neurocirurgia pediátrica, teve uma gestação no hospital que eu fazia residência, que era o Instituto Fernandes Figueira, lá no Rio, é um hospital da Fiocruz. Só para gravidez de alto risco, nenhuma criança lá nasce normal, nenhuma gestação é normal. É um hospital de referência da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. É bastante assustador para quem quer ter filho passar por lá, porque você se assusta, porque nunca viu um parto que seja natural ou normal. Eu vi uma senhora com uma gestação, se não me engano, era a 8ª ou 9ª gestação dela, ela tinha abortado todas as outras anteriores, ela tinha um problema para segurar a gestação, e finalmente ela conseguiu engravidar. E aí ela conseguiu engravidar e quando foi fazer os exames de avaliação, era um feto anencefálico. E aí foi a residente da GO e o residente da Neuro, que era a pessoa mais idiota do mundo, que era eu, no caso. E a gente foi falar para ela, com aquela toda soberba médica, do tipo, olha, seu filho vai nascer, vai morrer, ele não tem cérebro, não consegue viver fora de jeito nenhum, não é uma coisa que precisa investir, porque não adianta botar no respirador, porque não vai sobreviver. Claro que não foi tão direto assim, mas basicamente foi isso que a gente falou. E ela falou que não, que ela queria levar a gestação até o fim. E levou a gestação até o fim. Bom, o neném nasceu, viveu 10 a 15 minutos e faleceu. E aí a gente foi conversar com ela de novo, né? Quase que meio, tá vendo? Eu avisei você, né? Que não ia sobreviver. E eu engasgo ainda porque é bem difícil falar isso, assim, mas eu me lembro dela virar para nós dois, assim, falar para mim, para a residente da GO, e falar assim, doutor, foi melhor ter sido mãe 10 minutos do que não ter sido mãe nunca. Porque ela já tinha perdido 8 vezes. Levar essa gestação até o fim era tudo que ela queria na vida dela, ela queria segurar o filho dela no colo. E isso é uma coisa que, esse sentido é uma coisa que tecnicamente eu nunca vou entender. Nenhum conhecimento técnico, nenhum livro vai me dizer o que sentido foi esse. E talvez nada na vida dela tenha tido mais sentido do que esses 10 minutos com o filho. Então essa questão de contar esse tempo de forma sincrônica, como a gente diz, né? Eu vivo 90, eu vivo 80, eu vivo 70. Às vezes você vive 7 minutos, 10 minutos e diacronicamente falando, o sentido é muito maior do que todo esse outro tempo que você viveu. Então,
fez sentido para ela, fez sentido para mim, hoje em dia ainda levo isso comigo, e eu acho que é isso que a gente tem que procurar quando a gente fala sobre ortotanásia, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, e quando a gente fala, como eu falei no início, sobre suicídio assistido, do Godard, que tipo de sociedade a gente está criando em que um idoso se sente excluído dela e prefere tirar a própria vida do que continuar vivendo conosco. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer de uma forma muito profunda, né? Quando a gente vê mistanásia, quando a gente vê pessoas sem acesso, quando a gente vê negação de conhecimentos científicos, interesses políticos sobrepujando interesses da saúde da população, quer dizer, que tipo de mundo, de sociedade a gente está criando, e nós, como profissionais da saúde, a gente tem uma responsabilidade enorme sobre isso. E a gente precisa estar na beira do debate, porque se tem uma coisa que eu aprendi, a gente fala muito sobre judicialização da medicina, né, sobre os advogados, os juízes tomarem decisões, mas se a gente que está à frente, se a gente que é médico, a gente participa muito pouco como profissional da saúde, a gente tem muito pouco ligação com relação à questão de sindicatos e como categoria mesmo, assim, profissional, é cada um por si, basicamente, né? E aí alguém tem que tomar a decisão. Se a gente não participa do debate, alguém toma. A gente não pode reclamar que o juiz tome. Alguém vai tomar. Se nós não temos, por exemplo, não houve mais discussão nenhuma no judiciário desde que o CFM baixou a portaria dele sobre a ortotanásia. O CFM não tem poder de lei, mas até prova em contrário ele vai ser consultado. Ele baixou uma portaria dizendo: não, no Brasil o CFM recomenda aos seus médicos que não instituam tratamentos obstinados, que não mantenham tratamentos que não têm sentido numa doença terminal, mas que mantenham os cuidados paliativos e a qualidade de vida desse paciente. Está escrito, acabou, não tem mais discussão. A gente participou disso, foi à tona, foi à frente, deu a cara a tapa, e a discussão está aí, e a resolução do CFM também, né? Sim, eu lembro desse caso, Eduardo, do Flávio, mas é que no Brasil também a questão do suicídio assistido ela não pode nem ser comentada, né? Porque no nosso Código Penal o suicídio é proibido, né? Você não pode auxiliar alguém a cometer suicídio. Mas é uma discussão que virá de novo, em breve virá de novo. Não só de suicídio assistido, mas virá de novo também sobre questão de diretivas antecipadas de vontade, né? Que alguns chamam de testamento vital. Assim, por exemplo, eu dizer agora, em vida, que eu não quero ser entubado se eu tiver uma doença terminal, que eu não quero ser ressuscitado, que eu não quero ser reanimado. Então, essas diretivas antecipadas, elas estão em discussão, o CFM já tem uma portaria sobre isso, já existe essa possibilidade. Tá? Nós não temos um sistema de saúde tão organizado como, por exemplo, em Portugal já tem, isso é colocado na internet no prontuário eletrônico do paciente, e o médico é obrigado a consultar. Se você não consultar aquilo e ressuscitar alguém que não queria, você vai ter problemas legais, porque é um direito do paciente não ser ressuscitado. No Brasil, a gente ainda não consegue isso, porque qualquer um que já entrou num sistema de saúde nosso sabe por que a gente não consegue. Eu não vou elencar as razões aqui, mas a discussão já existe. Tá? E já tem uma portaria do CFM sobre isso. E a gente vai estar cada dia mais discutindo isso. Eu particularmente acho que a forma que nós temos de discutir isso é conversando com quem está com a gente, né? No meu caso, por exemplo, eu sou casado, então com a minha esposa eu já conversei. Eu falei: olha, se eu tiver um câncer, uma doença terminal, metastática, eu não quero que ressuscite, eu não quero ir para o tubo, eu não quero ir para a UTI. Isso está dito para ela, não está legal, mas quem vai tomar a decisão no final é ela, e vice-versa, né? Então, a gente tem essa conversa já. E eu acho que a gente tem que conversar. A gente nunca conversa sobre isso. Na verdade, a gente nunca conversa sobre a morte, né? Na verdade, a questão da morte, a gente esconde ela, né? Mesmo dentro da área médica. Basta ver quando a gente está, por exemplo, quem já foi em qualquer hospital nosso, alguém sabe onde fica a morgue? Onde prepara o corpo? Normalmente é bem escondido, né? O corpo sai por detrás, ninguém quer ver. Não passa no corredor do hospital, ninguém quer ver isso, né? Então a gente esconde bastante, assim. É difícil para a gente falar, mas se a gente não fala, novamente, alguém vai tomar a decisão por nós. E aí pode ser que a gente não concorde com essa decisão, mas é tarde demais. A gente não manifestou, né? Então são coisas que a gente pode levar para inúmeros debates, né? Só para vocês, não vou dizer para vocês passarem a noite pensando para não perderem o sono, mas pelo menos ficarem pensando um pouquinho, né? Realmente é um tema que a gente evita, né? E acho que é uma coisa tão... É uma certeza, né? Que todos Sim, sem temos dúvida. e a gente realmente evita falar. E o A senhor gente não falou dessa espera. questão...
Desculpa, a gente não escreve isso, né? Você já viu alguém escrevendo no prontuário que o paciente morreu? Não, né? Ele evoluiu a óbito, ele teve êxito. Exato, Ninguém escreve que morreu, né? É difícil isso. exatamente. E o senhor falou da questão do idoso, né? Que realmente a nossa sociedade não valoriza minimamente, né? Os idosos chegam numa certa idade, eles se sentem realmente como se não se estivessem deslocados, né? Um Talvez peso. agora que a tendência é aumentar o número de idosos, né? Pela questão geográfica mesmo, né? Quem sabe essa discussão venha mais à tona, né? A gente até há estudos sobre isso, né? Até se falava muito sobre isso, né? A população vai envelhecer e essa população vai ter que ser cada vez mais participativa. É claro que isso existe, mas ao mesmo tempo você percebe que os países no mundo onde essa questão de você poder tirar a sua vida apenas por ser idoso são justamente os países mais idosos, né? A Europa, etc. Então, assim, será que é só isso, né? Tem muitas outras coisas, como tem essa questão de não falar sobre a morte, né? Você percebe que os tabus que o ser humano tinha, quer dizer, o tabu de falar sobre sexo, etc., isso é abertamente discutido hoje em dia. Eu não estou perguntando de qualidade, com preconceitos que existem, etc., mas se fala sobre isso. Mas sobre a morte se fala muito pouco. Mas isso, não minha opinião, né? Para quem estuda bioética, para quem estuda filosofia, tem uma questão muito clara sobre isso, né? E aí nós podemos entrar num viés de discussão política, mas não é o caso agora. Mas é uma questão de sistema que a gente vive, né? Um sistema econômico em que diz o seguinte: você tem que trabalhar muito, você tem que lutar muito agora, você tem que abrir mão da sua vida de diversão, de tudo isso, porque no futuro você vai ter uma recompensa sobre isso. Você vai ter um trabalho, você vai ter uma renda e você vai estar aposentado e vai ter uma recompensa. E aí vem só aquela coisa que bate na tua porta e diz assim: quem garante? Quem garante que esse tempo ele é sincrônico assim? Eu vou fazer isso agora e aí no futuro eu vou ganhar. Eu sempre brinco em sala de aula, assim, eu falo aos meus alunos assim: se vocês pensarem que a morte ela está na esquina o tempo todo, daqui a 2 minutos pode ser qualquer um de nós que está aqui assistindo a aula, por que a gente está aqui assistindo uma aula? Né? Qual é o sentido disso? Então, falar sobre isso questiona toda a base e estrutura da nossa própria sociedade, do nosso próprio sistema de uma recompensa futura que não existe garantia. A gente que quer acreditar que eu vou viver 70 anos porque a média de vida é 70 anos. A média de vida é 70 anos porque alguém vive 80 e alguém vive menos do que isso. Então, é uma média. Então, eu quero acreditar que sou eu que vou viver os 80, mas ninguém garante isso. Então, por que eu estou aqui agora? Qual é o sentido disso? Que sentido cria isso para a minha vida? Aonde isso vai me levar? Então, se a gente faz uma pergunta dessa, eu não digo nem aqui, porque a gente está conversando sobre vários assuntos, mas quem garante que vale a pena ficar, como eu tinha, por exemplo, sábado de manhã, aula de neuroanatomia, meio-dia no Rio de Janeiro, com 40 graus e a praia a 10, 3, 4 quilômetros dali. Assim, quem garante que aquilo valia a pena? É muito difícil, muito complexo. Por isso é tão difícil falar sobre isso. Né? Exatamente, professor. São temas realmente delicados. Você para pensar muito, começa a entrar em parafuso, né? Talvez seja um dos motivos. Sem dúvida. É melhor às vezes não pensar, né? A ignorância é a mãe da felicidade. Exatamente, a ignorância é uma benção. Não tenho dúvida. Tudo bem então, gente? Acho que é isso. O pessoal já comentou aí no chat. Eu já enviei o formulário aqui, pessoal, para vocês preencherem. Vai ficar aberto por 15 minutos, tá? E aí, obrigado, Izzy. A gente se vê de novo na semana que vem. Então, tudo correndo bem. Se o nosso tempo for sincrônico, né? E não for um tempo diacrônico, eu espero que a gente crie sentido nessa semana. E até Sim. semana que vem, então. Obrigado, gente, pelos elogios. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Um Muito beijo. obrigada de novo, professor. Imagina. Até semana Obrigada, que vem. pessoal. Tá. Tchau, tchau. Aí depois eu mando a gravação da aula, tá? Disponibilizo para Tá bom, vocês. muito obrigada. Até logo.